Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área e vamos hoje para mais uma aula de geografia. Hoje o assunto da nossa aula é Atmosfera 2, os ventos. E para você que quer acompanhar juntinho comigo essa aula na apostila, está na apostila 4A, é a aula 15, página 24, beleza? Então vamos começar. Gente, é muito importante então entender um pouco do funcionamento da atmosfera. Como vimos na aula passada, a atmosfera é a camada gasosa do planeta Terra, essa camada que possui características bastante importantes e também ela sofre influência de fatores externos do nosso planeta, principalmente dos raios solares. Esses raios solares vão aquecer essa atmosfera, vai aquecer essa parte gasosa do planeta e vai fazer com que ele se torne uma camada bastante dinâmica. Então, nessa aula de hoje, nós vamos entender esse dinamismo dessa camada da atmosfera, que são os ventos. Bora lá, então? Olha só, né? Então, esses fenômenos atmosféricos que nós nos referimos, né, chuvas, ventos, são influenciadas por dois fatores. São influenciadas pelas variações térmicas e também influenciadas pela pressão atmosférica. Então, percebam a importância de entender essa influência que principalmente a temperatura vai ocasionar na atmosfera, pois a diferença de temperatura vai influenciar na diferença de pressão atmosférica. Então, essas diferenças vão ocasionar as movimentações atmosféricas, causando os fenômenos como chuvas, como ventos, etc. Então, nessa aula nós vamos entender um pouquinho disso. Olha só que bacana, então, entendendo um pouco sobre a temperatura e sobre a pressão atmosférica. Vamos entender um pouquinho sobre a temperatura desse quadrinho da esquerda. Nós temos aqui, então, um modelinho da Terra, onde nós comentamos isso na aula passada, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, quanto mais baixas são as latitudes, maiores serão as temperaturas. Ou também podemos dizer que quanto mais baixas são as latitudes, menores serão as amplitudes térmicas, né? As amplitudes que são as diferenças entre as maiores e as menores temperaturas. Por que isso acontece, né? Porque em baixas latitudes o Sol ele incide com mais força, então ele vai esquentar mais. O Sol é a fonte de calor do nosso planeta Terra, então ele vai influenciar mais. Quanto menores as latitudes, ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a intensidade dessa recepção dos raios solares, né? Então, percebam o seguinte, que nós temos uma diminuição da temperatura conforme o aumento das latitudes. Lembre-se bem, latitudes baixas são as latitudes próximas do Equador e as latitudes altas são as mais próximas das zonas polares. Bem, o que então a temperatura vai influenciar na pressão? Observem bem esse quadro aqui então. Nós temos aqui alta temperatura, nós vamos ter uma baixa pressão atmosférica, uma baixa pressão. Então, o ar quente, devido a essa movimentação das moléculas e o afastamento delas, nós temos uma pressão mais baixa, o ar fica mais leve. E uma baixa temperatura, as moléculas ficam mais próximas, o ar fica mais denso, então nós vamos ter uma alta pressão, que isso vai variar de acordo com a temperatura, vai variar de acordo com a altitude de um lugar também, né? Porque isso vai influenciar na quantidade de ar existentes. Mas aqui falando em uma mesma altitude, quanto mais quente menor é a pressão. Quanto mais frio for, maior será a pressão.
Por exemplo, hoje, na cidade de Foz do Iguaçu, dia 1º de junho de 2020, hoje, nesse tempo chuvoso, o tempo está frio, uma temperatura fria, em média de 10 graus. Então, a pressão ela vai ser maior agora do que ao meio-dia, que fez 20, 22 graus. Então, falando em uma mesma localidade, falando de Foz do Iguaçu, quando Foz do Iguaçu está quente, nós temos uma pressão menor. Quando Foz do Iguaçu está fria, a pressão é maior, belezinha? E olha só que bacana, né? Falando sobre pressão alta e pressão baixa dentro dessa faixa do planeta, nós vamos ter áreas que vão atrair ou dispersar o ar. É por isso que existem os ventos. Um dos grandes motivos da existência dos ventos são as diferenças de pressão. Essas diferenças de pressão, nós, dentro dessa ciência, né, da meteorologia, do climatologia, nós vamos entender como áreas ciclonais ou anticiclonais. Vamos lá ver então um pouquinho sobre isso. Áreas ciclonais. O que são áreas ciclonais? Observem que as flechinhas nas áreas ciclonais, elas estão indo em direção, indo ao centro. E aqui, se vocês perceberem também, só um detalhe, que existem alguns números, né? Isso daqui são os números da pressão, millibars, é medido com o barômetro. E essas linhas são chamadas de isóbaras, que são as linhas que são medidoras da pressão. Então, observe que conforme vai se afastando do centro, a pressão vai aumentando. Isso significa o quê? Que quanto mais distante aqui desse centro, mais frio vai ser. Então, uma área ciclonal, ela é uma área quente, ciclonal, quente, baixa pressão. Se ela é de baixa pressão, ela vai ser uma receptora. Receptora do quê? De ventos mais frios do que na sua volta. Então ela atrai, né? Vai do lugar mais com maior pressão, mais frio, de um lugar mais quente. Então é assim que funciona a circulação dos ventos, né? Até na previsão do tempo a gente vê isso, né? Uma frente fria se encaminhou ao oeste paranaense. Por quê? Aqui no oeste do Paranaense está se formando uma área ciclonal e está recebendo o ar frio. Se fosse ao contrário, se fosse muito frio aqui, em outro lugar próximo fosse quente. Então nós teríamos, aqui em Foz do Iguaçu, se fosse muito frio, uma área anticiclonal. O que é isso, né? É uma área de alta pressão, uma frente fria. E essa frente fria, ela se espalha, ela é dispersora. Por quê? Porque o centro dela aqui é de maior pressão e nas suas extremidades de maior pressão. Então, lembre-se, ciclonais, quente, baixa pressão, receptora. Áreas anticiclonais, frias, alta pressão, dispersoras. Belezinha? Isso aqui é muito importante para entender a circulação geral dos ventos. Então, quando falamos dessas diferenças de pressões, nessas movimentações dessas grandes massas, nós temos como produto, como resultado, os ventos. E o que são os ventos? Movimentos de massas atmosféricas ocasionadas por diferenças de pressão. Percebam bem, então, né, de lugares mais frios para os lugares mais quentes. Como tudo na natureza tende, né, a se organizar, a se equilibrar, nós temos essas diferenças e o ar continua circulando. Ele esfria, esquenta, isso em pequena escala ou em grande escala também ocorre. Nós vamos entender isso em grandes e pequenas escalas hoje, né? Olha só que bacana, né? Então o vento vai circular conforme os locais de quentes ou frio, de pressão ou não pressão,
E nós temos também aqui a influência de uma coisa muito interessante chamado efeito Coriolis, ou efeito Coriolis, né? Que, devido à rotação do planeta Terra, e dependendo do hemisfério que você está, os ventos eles tendem a circular de formas diferentes. Por exemplo, aqui no hemisfério sul, né, esse ciclone, o furacão, ele vai girar no sentido horário, e no norte ele gira no sentido anti-horário. Então, isso vai explicar um pouco da direção dos ventos que variam conforme o hemisfério. Se você fazer um teste, vai lá na sua privada e puxa a descarga. Dá uma olhada em que lado que a água da privada vai circular. Isso daí tem a ver também com o movimento da Terra. Quando você enche uma banheira de água, a pia de água e puxa o tampão, você vai ver que a água vai girar para um lado. Se você estiver em outro hemisfério, em outro lado. Existem uns vídeos na internet mostrando muito bem isso. Muito bacana. Eu posso até deixar depois na descrição ali das atividades para vocês na plataforma, para vocês darem uma olhada nessa questão do efeito Coriolis. É muito interessante. Então, através, né, dessas dinâmicas do planeta Terra, através das diferenças existentes, nós vamos ter os tipos de vento. Então, esses tipos de vento vão ser influenciados por diversos fatores. Mas aqui nós classificamos eles como, né, a frequência, dependendo da frequência que eles sofrem, eles podem ser classificados em ventos constantes, aqueles que sempre sopram, periódicos, que eles vão mudar conforme um período, locais, que acontecem só em determinados locais, e variáveis que acontecem por acaso, variam bastante. Então vamos ver um pouquinho sobre os constantes. Esses aqui são muito importantes, eles gostam de aparecer nas provas, o Enem cobrou isso há alguns anos já. Então, os ventos. Os ventos alísios. Eu acredito que vocês já ouviram falar nesse nome, né? Alísios. O que é isso? São ventos que sopram das proximidades dos trópicos, né? Mais ou menos 30 graus para o Equador. O que isso faz? Se eles sopram de lugares mais frios para mais quentes, eles vão levar umidade para o Equador. Eles vão levar, né, essa chuva para o Equador. Então, por isso que na região equatorial é uma região muito chuvosa. Por quê? Porque esses ventos são carregados de umidade, carregados do resultado da onde eles surgem. Interessante que os ventos eles têm características do local onde eles se originaram. Se ele se origina de um lugar seco, ele vai ser um vento seco. Se ele se origina de um lugar úmido, ele vai ser um vento úmido. Se um lugar frio, um lugar quente, então ele carrega consigo essas características. Os alísios são esses, né? Então vão provocar uma série de chuvas. Os contralísios, para fazer o ciclo, são aqueles ventos que sopram na direção contrária do Equador para os trópicos. De um lugar quente, depois que eles chovem, eles voltam. Então isso daqui são ventos mais quentes, eles são responsáveis por alguns desertos do mundo. Depois a gente vai ver aqui um esqueminha sobre esses ventos. Mas o importante aqui é alísio dos trópicos para o Equador, contralísios do Equador para os trópicos. Os ventos do leste, também chamados de ventos ocidentais, né, sopram dos hemisférios norte e sul, das linhas tropicais para as direções polares. Vejam bem que existem também ali dos trópicos para os polos. E isso vai causar também uma série de mudanças, carregar umidade. E os ventos polares são os ventos que sopram nas zonas glaciais, né? E se chocam com esses ventos do oeste e provocam as frentes polares, provocam as tempestades. Por exemplo, agora na cidade de Foz do Iguaçu, no inverno, nós somos influenciados por ventos polares, por frentes frias, que vão se encontrar com esses ventos ocidentais que vão ocasionar o que está acontecendo hoje. Chuva, frio, em alguns lugares, né, até tempestades. Mas não é o caso daqui, né? Olha só, então, aqui uma dinâmica do planeta Terra, né?
a circulação geral da atmosfera. Vamos acompanhar aqui. E se você olhar também, aqui está escrito em inglês, mas tem um em português depois, percebam que os ventos, eles possuem ciclos, né? Aí tem alguns nomes, a cédula de Rei, mas eu já vou falar sobre isso aqui. Vamos acompanhar o que está na imagem. Os movimentos atmosféricos ocorrem em resposta à diferença de pressão entre duas regiões. Isso nós já vimos, né, que a diferença de pressão determinada pelo calor vai gerar essa diferença de pressão. Muito bem. As diferenças de pressão são devidas à incidência e à absorção da radiação solar de maneira distinta entre duas regiões. São as formas que os raios solares influenciam nas regiões. Vão influenciar de formas diferentes, logo teremos pressões diferentes. Muito bem. Na macroescala, macro significa uma escala gigantesca. Devido à posição relativa do Sol e da Terra, Terra-Sol, os raios solares são mais intensos e mais absorvidos na região equatorial do que nos polos. Então, qual é a tendência aqui? Na região polar, a atmosfera tem uma pressão maior. Na região equatorial, uma pressão menor. Isso faz com que a atmosfera seja mais expandida no Equador e mais contraída nos polos. O que isso significa? Se ela é expandida, a pressão é menor. Se ela é mais contraída, a pressão é maior. Então a atmosfera ela é mais expandida aqui no Equador, porque a pressão é menor, e nos polos a pressão é maior, então a atmosfera é mais contraída. Então o Equador ele recebe muitos ventos e os polos eles dispersam muitos ventos. Bacana, né? E aqui um esquema clássico representando os ventos que vimos anteriormente, né? Então aqui no meio, olha só, dos ventos alísios, alguns chamam até isso de equador climático, o equatorial, equador natural, que é a zona de convergência intertropical. O que isso significa? Que os ventos alísios eles vão seguir para essa direção aqui, nessa zona de convergência, ou seja, os ventos eles sopram ali, então vão formar um equador natural. A célula de Hadley são nas regiões onde nós temos os trópicos. Então essa célula vai ter essa movimentação dos ventos, né, do Equador para os trópicos, trópicos do Equador. Muito bem, então olha só, né? Então nós temos aqui baixa pressão, aqui uma alta pressão, porque ele já recebe ventos quentes. E olha só, célula de baixa altitude, percebam as variações, né, de sopramento dos ventos, né, e a célula polar, que ela só envia vento, ela não recebe nenhum tipo de vento. Claro que aqui existe um ciclo, né, mas ela não recebe ventos de nenhum lugar, porque a pressão é muito alta. Então aqui os ventos do oeste eles vêm, encontram com esses aqui. Então aqui nós temos a circulação geral da atmosfera. Cada um tem o seu nome específico, mas necessariamente os ventos sopram dos lugares de maior pressão para os lugares de menor pressão. Por exemplo, por que os ventos sopram, né? Os ventos alísios eles sopram dos trópicos? Porque aqui nós temos uma pressão maior do que o Equador. Então, porque é mais frio, os ventos vão soprar para lá. Muito bem, né? Muito legal isso. É bem clássico, na apostila de vocês tem esse esqueminha, se vocês quiserem dar uma olhada, lerem com mais calma, tá tudo lá. Beleza? Então vamos continuar aqui com outros tipos de ventos. Os ventos periódicos, louco, não preciso aumentar tanto a minha carinha. Aqui, os ventos periódicos são aqueles que acontecem em determinados períodos e eles variam. Nós temos aqui alguns importantes, como por exemplo a brisa marítima.
a brisa continental, né? Aquele vento que sopra no litoral. Oh, musiquinha do Legião Urbana. Odeio Legião. Vento no litoral. Como acontece? Vamos lá, vamos pegar aqui durante o dia. Durante o dia, a água está mais fria ou menos quente do que o continente. O continente está quente, tá quente durante o dia, ele esquenta mais rápido, e a água está mais fria. Então, vai acontecer a mesma situação. Aqui nós temos uma área ciclonal e aqui uma área anticiclonal. Ou é o contrário? Me perdi aqui, me perdi. Isso. Ciclonal é quente, anticiclonal é fria. Então aqui é ciclonal e aqui é anticiclonal. O que isso acontece, né? Então, como aqui nós temos uma pressão menor, vai ser uma área atrativa de ventos. Então o vento vai soprar do oceano para o litoral. Isso durante o dia. A água, ela tem esse poder, essa propriedade de absorver e manter o calor mais tempo do que o continente. Durante a noite, vai acontecer o contrário, né? Isso daqui é madrugada, né? Aqui também é durante o dia aqui e aqui durante a madrugada. O que vai acontecer? A água está mais quente e o continente vai estar mais frio. Então, aqui nós temos uma área ciclonal e aqui uma anticiclonal. Pressão menor e pressão maior. Então, os ventos eles vão soprar em outra direção. Isso é a dinâmica da continentalidade e maritimidade. Então, nós temos isso como periódico. E um periódico bastante famoso é esses ventos de monções. Olha só, esse desenho aqui, esse esquema está muito bem explicado, né? O que acontece durante o inverno e durante o verão? É a mesma situação. Nós temos durante o inverno, aqui, né? Centros de alta pressão. Durante o inverno, o continente vai estar mais frio do que o oceano. Então, os ventos vão soprar em direção ao oceano. Então, no inverno, nessa porção do planeta Terra, a tendência de chover é bem baixa. É o período de secas. Então, no inverno, aqui está no hemisfério norte, então o inverno deles é no fim do ano, ou no começo do ano, vai ter essa célula A, alta pressão, e B, baixa pressão. O vento sopra da alta pressão, anticiclonal para o ciclonal. No verão, as coisas se invertem. Nós temos agora o continente quente pra caramba e aqui sendo inverno, olha só a linha do Equador, vai se inverter, aqui vai ser o inverno. Então as águas oceânicas estão mais frias do que o continente. Então essas células de pressão se invertem. Então, nós vamos ter aqui uma área de alta pressão e aqui uma área de baixa pressão. Então o vento vai soprar em direção ao continente. Lembra da origem dos ventos? Aqui está se originando no oceano, então ele vai levar umidade. Então nós vamos ter as chuvas de monções, que são períodos muito chuvosos nessas regiões aqui do planeta Terra, Índia, na Ásia em si, né? Que esses paizinhos das ilhas asiáticas aqui. Então, percebam que existem essas diferenças. Então, são períodos. Monções também costuma cair no vestibular. E os ventos locais são aqueles que sopram em determinada região do globo, que acontece lá. Eu separei alguns aqui para vocês. Olha só. O Mistral, que sopra na França. É um vento diferente lá da França, que só tem naquele lugar. Vem do velho dialético oxiânico, que significa magistralmente. Certamente é mais forte durante a mudança das estações, durante o inverno e a primavera, atingindo velocidades de mais de 65 km por hora, podemos chegar até 180. E olha só que bacana que as árvores elas acabam se torcendo, se dobrando para a direção onde os ventos sopram. É um tipo de vento que acontece lá.
Bora, bora. Sopra no litoral do norte adriático, que também é um vento nordeste que vai ter lá. Olha só que interessante. Um vento característico daquela região. O siroco, que vai ser ali na Península Balcânica, né? Aqui na região do Egito, sopra aqui, causa gigantescas tempestades de areia ali no Mediterrâneo. Então, é um vento diferente. E aqui no Brasil, nós temos o vento minuano, né, que sopra da Argentina. Esse vento que acontece nas frentes frias, né? Ocorre depois das frentes frias, vem a frente fria e depois vem aquele ventinho gelado. É muito comum os antigos dizerem, tá soprando um minuano, que é esse vento gelado que sopra. E alguns ventos variáveis, né, que acontecem em latitudes superiores a 30 graus, que não há influência de nada, né, porque não são fixos, não são aqueles ventos periódicos, eles variam. Acontece hoje, amanhã não acontece, acontece a cada 10 anos, enfim, né, esses ventos aqui são variáveis, e por ser variável, né, a atmosfera ser algo variável, é muito difícil estudar. Então, o que não tem periodicidade fica muito complicado. E aqui falamos um pouco sobre os ciclones. Ciclones que são essas grandes formações de baixa pressão que acabam sendo locais de atração gigantescas de ar, que devido a essa baixa pressão formam ventos gigantescos, né? Então existem aqui tipos de ciclone. Ciclones tropicais que se formam nos trópicos. Ciclone extratropicais, formado fora da área determinada pelos trópicos, e subtropicais que formam entre os trópicos. Aqui nós temos um mapa melhor explicando, olha só, explicando a formação dos ciclones no globo. Ciclone tropical, ciclone subtropical e ciclone extratropical. Temos aqui alguns violentos, né? Aqui no norte do Oceano Atlântico, aqui sempre acontecem alguns ciclones muito fortes, né, na escala dos furacões, dependendo do lugar, chamado, né? O mais comum aqui são os furacões. E geralmente, olha só, esses ciclones se formam no oceano. Aqui, né, os extratropical, um que atinge o Brasil, ele não necessariamente tem aquela forma de redemoinho, então causam chuvas fortes aqui. Mas lá a pressão é tanta com a água, com o contato, forma uma área de pressão onde, né, se é uma área de pressão muito baixa, ele vai atrair muitos ventos. Então nós temos um encontro de quente com frio e faz todo aquele estrago, né? Então aqui não acontece porque as nossas águas oceânicas, né, elas não são tão quentes. Para ter um ciclone, as águas precisam ter uma certa temperatura. Por isso se fala muito, né, em resfriamento, em aquecimento dos oceanos, que isso pode mudar essa dinâmica dos furacões. E os tornados, diferentemente dos ciclones, eles são tipicamente continentais, enquanto os ciclones são oceânicos, aqui são continentais. Chegadas de frentes frias, onde o ar está mais quente e estável. Então, é uma região de atração, que vai gerar uma tempestade, enfim, né? Então, são fenômenos que acontecem devido a essa diferença de pressão. Principalmente, né, nós temos que entender isso, que o vento ele sopra por culpa da diferença de pressão, e as diferenças de pressão se dão através das diferenças de temperatura. Olha só que maravilha, né? Então, gente, assim, encerramos a nossa aula com um conselho do He-Man, esse cara muito sábio, né? Então, antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de desistir, tente. E antes de ir ao banheiro, veja se tem papel. Até a próxima, minha gente. Aquele grande abraço. Espero vocês na aula de quinta-feira e também espero vocês nas monitorias. Então, vamos desligar aqui e até a próxima.